O que ficou definido para hoje foi o conto As Aventuras da Noite de São Silvestre, né? Do Hoffmann, e o capítulo primeiro do Cesarani, que se chama Fantásticas e Perturbadoras. Então acho que eu vou falar um pouco sobre o conto e fala rapidamente sobre o capítulo, daí abre para discussão, né? Só para vocês relembrarem, assim, supondo que a maioria tenha lido, né? Então, esse conto, As Aventuras da Noite de São Silvestre, eu peguei ele de uma coletânea chamada Contos dos Homens Sem Sombra, que é essa daqui, né? Ó. Fica invertido quando eu faço assim, a imagem? Não. Não, não fica não. É que na minha tela está invertido. Mas então, esse, esse volume aqui, ele começa com um conto que é do Peter Schlemihl, que é um personagem que aparece na história do Hoffmann, né? Esse Peter Schlemihl é o homem que perdeu a sua própria sombra. E é de um escritor alemão também, chamado Chamisso, né? E, bom, talvez a gente leia mais para frente, né? Mas, de qualquer forma, eu posso postar para quem tiver interesse, né? De qualquer maneira, assim, ele faz esse diálogo com o personagem do Chamisso, né? Porque aparece no conto do Hoffmann também como personagem, né? Então, o conto do Hoffmann, assim como o outro, ele é dividido em várias partes, né? Sendo que a primeira é uma nota de um editor, né? Falando sobre o viajante entusiasta, né? Dizendo que esse viajante entusiasta ele mistura a vida imaginária com a vida real, para o leitor ser meio condescendente com esse personagem, porque pode ser que o leitor tenha também coisas em comum com esse viajante entusiasta, né? E é uma nota bem esquisita que cria uma ambiguidade grande sobre aquilo que vai ser narrado em seguida, né? Porque fala assim, não dá para saber o que é imaginado, o que é acontecido, porque o próprio narrador mistura as coisas, né? Daí depois a história propriamente dita, ela é dividida em 4 partes, né? Sendo que a primeira se chama A Bem Amada, né? E nessa primeira parte, o viajante entusiasta, que é o personagem principal, né? E narrador, ele tá na noite de São Silvestre, né? E a noite de São Silvestre é a noite de passagem do ano, né? Então, ele vai para uma festa de um conselheiro judicial, onde ele encontra a Júlia, que é um antigo amor dele, né? E é uma festa bem estranha, não dá para saber se é uma festa fantasia, tem um pouco de tem um pouco de alucinação no meio, né? Ele bebe uns negócios esquisitos, né? E, e aparece essa mulher é, é um antigo amor dele, né? E ela tá casada com um homem vestido de aranha. Não dá para saber se o cara tá fantasiado de aranha ou se ele é um ser meio mutante aí, né? Enfim, é um clima bem estranho de meio de sonho, meio de pesadelo, né? E daí termina assim, ele sai dessa festa e daí começa a segunda parte. Na segunda parte, ele sai da casa e vai para uma taverna, né? E nessa taverna, ele encontra
outros dois personagens, sendo que um deles é o Peter Schlemel, né? Aquele que perdeu sua própria sombra, né? E o outro é um tal General Suvarov, que perdeu o próprio reflexo. Então, um deles anda com várias velas em volta de si, em torno de si, para que ninguém perceba que ele não tem sombra, né? Para todos os lados estarem iluminados. E o outro faz questão de que todos os espelhos, todas as superfícies que possam refletir, sejam cobertas. Então, eles estão nessa taberna aí, tomando umas, né? E fumando cachimbo. Também é um clima meio nebuloso de sonho. Eles ficam conversando lá. E daí tem uma terceira parte que é quando esse personagem, o viajante entusiasta, ele vai dormir num hotel e encontra no próprio quarto dele o senhor que estava na taverna, o Suvarov, né? É o general Suvarov, aquele que perdeu sua própria sombra. Ele está lá na cama dele chorando, falando o nome Julieta, né? Enquanto que a amada dele se chamava Júlia, né? Só que ele próprio, em alguns momentos, se questiona se aquilo aconteceu de fato ou se foi sonho dele, né? E daí, quando ele acorda, ele encontra uma carta que teria... no meio da noite, ele tem a impressão de ver esse homem escrevendo na escrivaninha, né, do quarto. E quando ele acorda, ele encontra uma carta, e essa carta vai contar a história, que é a história mais longa, né, que é a história do, do general Suvarov, que chama Erasmo Speaker. Eu não sei se a pronúncia é essa, né? E ele é alemão, daí ele tinha uma esposa e um filho, e aos 27 anos ele vai fazer uma viagem a serviço para a Itália. Daí lá ele faz parte de um grupo, e nesse grupo todos os homens estão acompanhados de mulheres, né? Menos ele, porque ele é casado, e ele fala: não, eu não quero nenhuma companhia feminina porque eu sou casado, né? Só que daí aparece a tal Julieta, e ele fica completamente apaixonado por essa Julieta, né? E daí essa Julieta tem um monte de pretendente, sendo que um deles é um italiano com quem ele briga, e não dá para saber direito se ele mata o cara ou se ele bate muito no cara. Enfim, ele tem que fugir por causa disso, né? E daí, antes de fugir, a Julieta pede que ele deixe o reflexo dele com ela, né? Daí ele resiste um pouco, mas a Julieta consegue seduzir ele e fazer com que ele deixe o próprio reflexo com ela. Daí ele vai voltar para casa, e quando ele está voltando para casa, no caminho ele já começa a ser discriminado por não ter reflexo, né? E depois ele chega em casa. No início ele é bem recebido, né, pela esposa e pelo filho. Só que num determinado momento o filho dele desenha um bigode nele, né? E daí fala: "Ah, você quer ver como você ficou?" Leva um espelho para ele, e quando ele vai olhar no espelho, o menino percebe que ele não tem reflexo, e daí ele começa a ser rejeitado pela esposa e pelo filho, né? Daí ele tá lá desolado, e ele surge o doutor Dappertuto, que já tinha aparecido de passagem antes, né? Propondo que ele mate a própria esposa e o filho com veneno, em troca de ele voltar a ficar com a Julieta. Ele está quase prestes a fazer isso, só que ele se dá conta e joga o veneno fora, né? Depois surge a própria Julieta e propõe que ele assine um papel, sugerindo que, dando ao diabo, ao doutor Dappertuto, né,
o poder de dispor da esposa dele e do filho, né? Conforme a própria vontade do doutor Dappertudo. Ele está prestes a fazer isso de novo, quando a esposa dele aparece e consegue fazer com que ele desista, né? Daí, quando ele desiste, quando a esposa dele consegue fazer com que ele resista a essa tentação, daí a Julieta adquire uma aparência horripilante, né? E some, como se fosse uma assombração, né? Daí a esposa dele conversa com ele e fala assim: bom, se você conseguir reaver o seu reflexo, você vai ser bem-vindo em casa de novo, né? Do contrário, você tem que continuar tentando buscar o reflexo, né? E daí ele se torna um viajante entusiasta, até que num determinado momento ele encontra o Peter Schlemihl, né? Que é esse que perdeu a sombra. Eles caminham juntos por um tempo, imaginando que um tendo reflexo e o outro tendo a sombra, não daria para perceber que um não tem reflexo e o outro não tem sombra, né? Só que isso acaba não dando certo. Daí tem um pós-scriptum em que, de novo, o narrador fica colocando em dúvida se isso aconteceu ou não e tal, né? E basicamente é essa a história, né? E ela vai ser comentada pelo Cesarani no capítulo Experiências Fantásticas e Perturbadoras, né? Então, assim, eu vou comentar bem rapidamente do que trata o capítulo do Cesarani, né? E daí eu já abro para a gente discutir, tá bom? Então, o capítulo do Cesarani é o primeiro capítulo, né? Em que ele vai apresentar várias narrativas fantásticas antes de tentar definir o que vem a ser o fantástico. Então, a primeira narrativa que ele apresenta é o Homem da Areia, né, que a gente leu, e ele já comenta logo de cara que essa narrativa serviu como base para o Freud escrever o artigo dele, O Estranho, né? Então ele vai comentar todo o artigo do Freud, que a gente leu também, né, que a gente também discutiu, né? E depois ele vai falar de várias outras interpretações que surgiram para esse mesmo conto, né? Então, interpretações psicanalíticas, interpretações do, do Natanael como um artista que é levado à loucura diante de um mundo banal, das frustrações do Natanael diante de figuras como Coppelius, Spallanzani e Clara, interpretações que vão destacar a questão do tempo e do foco variável na narrativa, interpretações junguianas dos temas, como os temas seres vivos versus autômatos, ou a presença do olhar, né? Da estrutura semântica, estrutura fônica, estudos da temperatura, da nova psicanálise, da desconstrução. Ele chega a citar o Derrida, né? Tem uma coisa interessante que o Cesarani menciona, que é a questão do poema dentro da narrativa, né? O poema do Natanael seria uma narrativa menor que antecipa o que vai acontecer, né? Que é aquilo que a gente chama de mise en abîme, né? Uma estrutura de mise en abîme, que é, ou seja, colocado é uma estrutura de uma narrativa dentro da outra que provoca uma sensação de vertigem, né? Isso daí a gente pode comentar um pouco melhor depois, mas a ideia é assim: se dentro de uma narrativa tem uma outra narrativa que é que é igual, né?
como se fosse assim, eu, Fábio, contando a história de como foi o encontro do dia 2 de junho, no próprio encontro do dia 2 de junho. Então, enquanto eu estou contando como foi o encontro no dia 2 de junho, eu posso criar uma narrativa menor dentro da outra, e assim infinitamente, né? E isso cria uma sensação de vertigem, como se a gente estivesse colocado diante de um abismo, né? É uma questão de metalinguagem, né? Então, algumas interpretações vão levar em conta essa questão, né? E tem uma outra última interpretação que vai mencionar, que é uma interpretação que vai destacar a Clara como um aspecto positivo do conto, né? Depois. Bom, daí ele vai terminar essa parte do capítulo falando de uma coisa. Tá falhando a minha voz? Bom, então, eu não sei como que a gente pode resolver isso, né? Para os demais, a minha voz está falhando também? Aqui não tá falhando, não. Não? Então talvez. Falhou, Aqui tá ok falhou um também. pouquinho, mas já voltou. Ah, tá. Bom, Aqui também tá de boa. tá bom. Se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, vocês podem falar, tá bom? Mas, ou então depois a gente comenta, né? Mas Tá de boa. o capítulo vai terminar com uma espécie de ideia que ele acha que sintetiza o que vem a ser o fantástico, né? Então, a realidade externa e interna é representada através de uma multiplicidade de pontos de vista, de modo aberto e contraditório. Isso seria uma característica intrínseca à literatura fantástica, o que ficará confirmado através de outros exemplos. Então, para ele, isso é uma das coisas básicas do fantástico, né? É uma multiplicidade de pontos de vistas de modo aberto e contraditório, o que possibilitaria uma quantidade tão grande, tão diversificada de interpretações, como acontece com o conto O Homem da Areia do Hoffmann, né? Daí ele vai citar as outras histórias, né? Que são As Aventuras da Noite de São Silvestre, que é essa que a gente acabou de ler, né? Do Hoffmann. Uma outra narrativa chamada A Casa Vazia, do mesmo autor, né? Que eu não conheço, mas eu vi que tem uma coletânea organizada pelo José Paulo Paes, que tem essa narrativa, né? A Casa Vazia. Depois tem A Morte Amorosa, do Gautier, que a gente leu, né? Aquela do padre Romualdo, que sonha com a cortesã, né? Clarimonde. O Pé da Múmia, do Gautier, também. A Vênus de Ilha, do Mérimée, que o Pé da Múmia eu tenho também e eu estou pensando em propor como leitura para o próximo encontro, né? E a Vênus de Ilha, que está aqui também, ó, que está nessa coletânea, né? E que eu também estou pensando em propor para o próximo encontro. E depois ele vai falar do Poe, né? Do Edgar Allan Poe. Ele vai citar 2 contos que são bastante curtos. Um deles é o Berenice e o outro é o Retrato Oval, né? Então, basicamente, é isso, né? Assim, esse é o primeiro capítulo do Cesarani, né? Na sequência, ele vai, só para vocês terem uma ideia, né? Na sequência, ele vai falar das teorias que surgiram a respeito do fantástico, começando pela do Todorov, né?
e depois mostrando várias outras teorias, as objeções que foram feitas ao Todorov, e só no terceiro capítulo ele vai propor a própria teoria dele, né? E é bem interessante, e eu acho que é interessante a gente voltar, a gente seguir um pouco na leitura do Cesarani, né? Então, basicamente, assim, o que eu anotei, assim, para a gente começar a conversa foi isso, tá bom? Daí acho que a gente pode abrir, né, para quem quiser comentar. Quem quer começar? A Adriana sumiu? Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Por exemplo, sobre o conto As Aventuras da Noite de São Silvestre? Pode começar, assim, com as impressões de leitura, qualquer coisa. Ah, professor, não sei se é relevante como eu falo, né, mas eu percebi que ele é bem mais poético, pelo menos, esse conto, entendeu? E eu percebi também no início, também são teorias que eu vi em uma aula e os aparecem para talvez dar uma sensação de continuidade, entendeu? Então, João, os poemas, por exemplo, usam bastante. João, Oi, o seu áudio, oi. o seu áudio eu não estou conseguindo ouvir, não. Ele tá, pelo menos aqui está falhando bastante. Eu não estou conseguindo entender. Ah, peraí. Ah, vou tentar arrumar, eu falo. Talvez você possa escrever. Tá. E aí, alguém quer comentar um pouco sobre a impressão da impressões de leitura? Opa, Fala, Gabriel. vou falar então. Normalmente a Adriana que puxa a fila, né? Que ela caiu, será? Pois é, ela saiu, é, caiu. Acho que pode ter umas Aham. oscilações de conexão aí, de internet por causa do tempo, né, tal. É. Mas enfim, sobre o pressão de leitura, primeiro eu não participei da reunião anterior, Ah, então eu acumulei na minha cabeça, assim, em paralelo, os textos da aula passada e dessa também, assim, o que né, aham. ficou tudo muito próximo mesmo, né? Até por ser do Hoffman também esse conto. Aham. E o que me chamou a atenção nos dois, falando dos dois em geral, assim, né? Foi justamente essa estrutura do mise en abîme, assim, né? Da Ah, narrativa sim. dentro da narrativa, assim. Aham. É um recurso, eu acho que até mais para o final do século XIX foi meio que caindo em desuso, assim, né? Mas esses dois contos do Hoffman mesmo são duas Aham. amostras bem interessantes. Eu li um outro livro do começo do 1800 ali, que chama Melmoth, ou Viandante, que é como se fosse um novelão, assim. Eles são 4 volumes e é tudo uma narrativa dentro da outra, vai abrindo para outra, vai abrindo para outra. Assim. E ele é meio gótico, meio tendencioso a fantástico também. Daí isso me chamou a atenção, que eu tinha essa outra experiência do Melmoth, que O inclusive há uma autor, crítica. Hein, Gabriel, quem é o autor mesmo? É Charles Maturin. Ah, tá. Eu fui atrás porque ele é comentado lá no Horror Sobrenatural em Literatura do Lovecraft, né? Mas o próprio Lovecraft faz uma crítica negativa que esse mise en abîme é usado no Melmoth demais, assim, torna a coisa Ah, um pouco cansativa, né? E quanto aos contos do Hoffman, né, não dá para dizer o mesmo justamente por causa da extensão, que também não é tão longo assim, né? aham. Mas eu acho interessante isso que o Zerano vai destacar depois, que de como ele utiliza uma narrativa dentro da outra, né?
sempre de uma maneira contraditória, de modo a gerar uma instabilidade, assim, né? Com Sim. relação ao nosso conhecimento do que em relação ao que foi contado, o que está sendo contado ali, né? Aham. E a gente pode ver uns mesmos expedientes sendo utilizados nos dois contos, assim, principalmente a questão do descreditar, um narrador descredita o outro, assim, né? Aham. Como lá no primeiro tem aquele momento, aquela passagem bem estranha, assim, perdida até eu diria, né? Mas aparentemente perdida sobre a Clara, né? Fala ao mesmo tempo assim que ela para uns ela era uma deusa, para outros ela era banal, assim, extremamente, né? É, me parece que justamente para incutir esse descrédito, né, no que está sendo dito, Sim. faz a gente confiar só até a página 3, digamos assim, né? Aham. E na Noite de São Silvestre isso aparece também, né? É, Então, num primeiro momento, assim, essa estrutura Mizanabim foi o que mais me chamou a atenção nos dois. Depois a gente vai comentando mais. então, tem uma diferença básica, né? Que é a seguinte: no, no Homem da Areia, o poema do Natanael conta a própria história do Natanael e da Clara, né? De como eles vão acabar se separando por causa do Homem da Areia, né? Então, é como se fosse assim, a história de fora ou a história de dentro é igual à história de fora, né? Que é assim como o Hamlet, né? No Hamlet, o príncipe Hamlet cria uma peça de teatro, né? Em que essa peça de teatro representa aquilo que aconteceu na própria história que ele está vivendo, né? Do tio matar o pai, né? Do irmão do rei matar o rei, né? Então é um pouco diferente do que acontece nas aventuras da Noite de São Silvestre, né? Porque nas aventuras da Noite de São Silvestre tem uma história dentro da outra, mas essa história que está fora não é um reflexo da história que está dentro. Ou a história que está dentro não é um reflexo da história que está fora, né? Então, Elas estabelecem uma relação sem ser uma a metáfora da outra, digamos assim, né? não, então, a ideia do Misenabim é como se fosse, sabe aquelas embalagens de, vamos supor, uma embalagem de um produto que tem uma pessoa segurando o próprio produto e nesse produto que ela está segurando tem a embalagem e ela dentro e, e, e vai se repetindo porque, né, tende ao infinito, né? O Pó Royal, né? Isso é o Pão Royal Royal que acontece isso. Então, tem a latinha dentro da latinha dentro da latinha. isso é diferente de ter uma outra, de só ser uma história fora de outra história, né? Entendeu? Ah, sim. É. Então, a ideia do Misenabim é isso, que você percebe que se a mesma história dentro que está sendo contada é a mesma história de fora, então dentro daquela história pode ter a mesma história dentro e assim por diante, né? Até o infinito, né? Sabe? Sim, sim. Aham. Agora eu peguei. É. Então acontece de uma maneira um pouco diferente essa estrutura de uma história encaixada na outra, no primeiro e no segundo conto, né? Você falou também a respeito do Melmoth, Maturin, é isso? Charles Maturin. Aham. Eu não sei como é que pronuncia, porque ele acho que irlandês. Esse Ele é Maturin. francês. Ah, tá. Mas então, me lembrou um pouco a estrutura das Mil e Uma Noites, né? Sabe? Tem uma influência, assim. É, nas Mil e Uma Noites é assim, né? Que é uma coisa levada ao exagero, né?
É uma estrutura, mas é de propósito para nunca acabar, né? Uhum. Aham, é. Peraí, tem alguns comentários aqui do David, né? Eu achei bem familiar por algum motivo. Não tenho certeza do que, mas senti que a questão do roubo do reflexo e da sombra já foram bem explorados, então me foi bem tranquilo assimilar o ocorrido no conto. Assim, essa história do reflexo e da sombra são coisas que se repetem muito, foram bastante exploradas, porque eu conheço essas deles dois, né? Não sabia que, assim, será que esse tema já foi muito repetido? Na tradição do fauno, a questão do personagem firmar um pacto que lhe custa o reflexo. O Emerson que está comentando, né? Decadência do espírito que deixa-se levar pelo mal. Tem, assim, a ideia do sujeito vender a própria alma pro diabo é um lugar comum, né? Mas o reflexo ou a sombra, não sei, eu não vi tantas vezes assim, né? E também o que o reflexo representa, o que a sombra representa, não é algo que fica completamente esclarecido, né? Assim, o reflexo é uma metáfora da alma, ou da honra, ou do que quer que seja, né? Ou a sombra, né? Simplesmente os outros personagens, eles reagem indignados pelo fato do protagonista não ter reflexo, né? Ou não ter sombra, né? Não é isso? Tá melhor para me ouvir agora? Tá, agora tá dando, João. O que eu estava falando era mais da estrutura mesmo. Eu percebi que estava um pouco mais poético, entendeu, nesse texto. E usa, pelo menos ao meu ver, né? E usa um pouco coisas específicas, como, por exemplo, o S, para talvez dar uma sensação de continuidade. Apesar da noite tempestuosa, sair para a rua, os Isso. caventos soltavam gemidos de aflição. João, desculpa, mas não, tá falhando muito. Vou escrever então. Tá. Tá, tá todo mundo muito quieto hoje, né? Será que muita gente não leu? E a Adriana caiu, né? Bom, as demais narrativas que são mencionadas ali pelo Cesarani, vocês conhecem alguma delas? Por exemplo, ele vai falar é, ele vai falar da morte amorosa que a gente já leu também, né? O que vocês acharam do que ele fala, assim? Por exemplo, ele fala uma coisa que é interessante, que é o fato do protagonista ser um monge, né? O que vai um pouco contra a ideia do Todorov, né? Porque para o Todorov, tá, beleza, Emerson. É, então, a Vênus de Ile, eu vendo aqui os comentários da Keren, né? A Vênus de Ile tem na coletânea do Ítalo Calvino, que a gente vai. A minha ideia é que a gente leia na sequência.
né? E o Pé da Múmia também eu tenho, e eu vou mandar para a gente ler na sequência, né? Sim, o João está falando. Sem meu reflexo, eu não sou eu por completo. Isso que perturba a família e os demais, né? É uma coisa até curiosa, né? Acho que uma das coisas mais curiosas, né? A reação dos demais para o fato do protagonista não ter o reflexo, né? Ou, ou dele próprio, né? E Eu acho até engraçado, meio cômico, assim, aquele momento em que a polícia chega para ele, né? Falando que ele tem que apresentar uma sombra, senão ele tem que se retirar da cidade. aham, tem esse trecho, ele é intimado, né, a aparecer com o próprio reflexo, né? É, parecia com o próprio reflexo. É. E Eu aham, acho que essa parte da polícia abordar ele deu meio que um alívio cômico, né? Não sei. aham, Acho que tem uma visão sim, meio perturbada das coisas, mas deu um alívio cômico ali. Como assim é aparecer com essa verdade, sombra? aham, é verdade, tem um efeito cômico, né? O Peter Pan, ele também não tem sombra, né? É verdade. O Bom, esse livro aqui que eu mostrei para vocês, né, que tem a história as Aventuras de São Silvestre, além da primeira história que é do Peter Schlemel, que não tem a sombra, e, e das Aventuras de São Silvestre, em que o protagonista não tem reflexo, também tem uma história do Gogol, Nikolai Gogol, né, que é o escritor russo, em que o que acontece é que ele perde o nariz, né? O nariz dele. Vocês conhecem essa história, o nariz? Também tem, tem nesse livro aqui os Contos dos Homens Sem Sombra e tem na coletânea do Ítalo Calvino também, chama O Nariz, que assim, na minha opinião é um dos contos mais engraçados assim que eu já li na vida, né? O Nikolai Gogol é o autor do O Capote, né? A novela O Capote, que é uma das mais conhecidas dele, né? É, mas, assim, uma outra coisa também que pode ser explorada também é o tema do duplo, né? Porque o reflexo é um duplo do protagonista, né? Vampiros também são retratados sem reflexo, é verdade. E Mas o vampiro, ele não tem reflexo pela própria natureza dele, né? Não é algo que ele tenha perdido, né? E... Eu fico Mas eu pensando acho que que essa coisa do reflexo, da sombra, no caso, né, não tem a ver com a noção assim de dualidade corpo e alma, né? Então, que é tão caro dentro de uma mentalidade cristã, assim, você tem que você tá com a sua sombra, o seu reflexo, é sinal que você tem a sua alma, né? Parece que Aham, os é. personagens perdem a alma, que é essa contraparte espiritual do corpo, né? Aí eles não são plenamente humanos, né? E por isso são rejeitados, digamos assim, Certo, é verdade. por essa decadência espiritual, digamos assim, né? Aham, Moral mesmo. sim. Tem a gente pode ir tentando deduzir o que o reflexo seja, ou o que a sombra seja, ou o que isso represente, né? E na ideia do duplo, né?
fala que a alma também é um duplo do ser humano, né? O ser humano criou a ideia de alma como se fosse para enfrentar a morte, né? O medo da morte, né? Fala. Boa noite. Oi. Oi. Eu estou entrando para conhecer o grupo, já vi todas as aulas, adorei. Não sou de literatura, sou das artes visuais. E explorando tanto a sombra quanto o reflexo na minha área, por exemplo, o reflexo seria algo que ele estaria desprovido da sua própria capacidade de refletir, de se perceber enquanto ente, né, enquanto uma pessoa, perceber aquilo que, tanto que quando ele retorna e fala com a esposa dele fala que é bom ele não se ver no espelho mesmo, porque ele está muito feio, né, que ele não está nada agradável, tipo, a capacidade de você se enxergar, né, na Aham. realidade que o espelho te mostra, né, a realidade acerca de quem você é, pelo menos na aparência. E o grandão que não tem sombra é como se ele tivesse um tamanho, um volume, mas ele não fizesse uma presença, né? Porque no espaço, na representação espacial, quando a gente vai colocar Hum. um objeto no espaço, é através da sombra que a gente representa, que dá a vida, né? Que atribui o volume, que ele é parte daquele local que ele está ocupando, né? Aham. Aí, bom, é só uma impressão, assim. É interessante, é interessante. A reflexo, a própria palavra reflexo, né, tem a ver com a ideia de reflexão, né, de refletir, né, de refletir no sentido de pensar, né. A Fabiola, e aí, Fabiola? Fabiola não quer participar? Ela passou bem rapidamente, que ela está acompanhando uma live. Ah, tá. E é interessante que você falou. Como você chama? Eu chamo Nesca. Ah, você chama Nesca. Tá. Isso. A ideia da sombra também nas artes visuais para criar volume também é uma coisa bem interessante, né? Assim, a, nós que não somos das artes visuais não pensamos nesse aspecto, mas é verdade, né? Se não tiver sombra no objeto, não dá para, não tem a impressão de volume, né? É como se ele não tivesse vida, né? Como se ele não Aham, tivesse uma representação. Aliás, aham. ele tem uma representação, mas ele não está presente, digamos assim. Não sei se eu vou conseguir explicar. Sim, eu entendo o que você está querendo dizer. Assim, é uma representação, mas Da ausência dele, ele é como se ele não pertencesse. O lugar dele não é o nosso mesmo, esse É espaço. como se, tipo, se ele fosse só uma representação bidimensional, digamos assim. Ele não aham, existe. Ele sim. existe como representação, mas ele não existe como um ser. Não sei se é. Não sei. Ó, tem alguns comentários no chat aqui. Creio que não seja um vampiro, talvez só um cara sem reflexo mesmo. Sim, ele não se caracteriza como vampiro, né? Mas eu acho que o que o David quis dizer é só que os vampiros são representados sem reflexo, né? Porque, assim, ele não é um vampiro porque ele não sobrevive de sangue de um outro ser humano, né? Ele não é um hematófago, né? E também ele não é imortal, né? Acho que o reflexo meio que remete à dificuldade do burguês ser honrado conforme os moldes burgueses. É o desejo sensual, se não sexual, que atrapalha a vida honrosa. E esse espelho seria esse outro demoníaco. Então, eu acho que o interessante do conto é que ele não explica o que é o reflexo perdido.
mas ele dá algumas sugestões, né? Então, e essas sugestões podem remeter a isso que você está dizendo, Emerson, né? De a honra, né? Ou a própria lei, como o Gabriel falou, né? Ou a questão da vida conjugal, né? Essas coisas todas, né? Esse espelho seria esse outro. Peraí, desculpa, eu tenho que ligar o meu note na tomada, senão vai. Eu não sei, assim, por que o espelho seria o outro demoníaco, né? Muitos autores vão se debruçar sobre o tema do reflexo. É bem interessante do espelho. Que autores, por exemplo? A gente tem o mito do Narciso, né? Mas assim, eu não consigo estabelecer essa relação. O espelho, o reflexo, também está muito ligado à identidade da pessoa, né? Sim, é como o personagem vende seu reflexo para o diabo. Praticamente ele estaria vendendo a sua essência e identidade. Acho que pode ser uma possível. Aham, é, a identidade. A identidade, a alma, né? Acho que o Gabriel falou a alma, né? Até porque a gente tem que pensar em termos do banimento social dele, assim, né? Aham, Que é a consequência da ausência do reflexo, né? sim. Ele é discriminado por não ter reflexo, né? Nesse sentido, eu consigo pensar principalmente num caráter de metáfora moral, assim, né? O pecado, né? Ele, como o diabo pertence, né? Àquela parte dele, né? Então ele é menor, assim, digamos, né? Do que os outros que são tementes a Deus e tal. Ah, E o que a Nesca falou sobre a capacidade de reflexão, né? Me parece também especialmente cara uma ideia, uma visão iluminista de mundo, assim, né? Burguesa, né? aham, E daí também por isso teria a ver com o banimento dele, né? Se ele não pode refletir, ele não pode viver numa sociedade burguesa, digamos assim. certo. Enquanto ocupando Aham. um local de destaque, né, claro. Daí seria a razão, a capacidade racional, alguma coisa assim? Quem sabe alguma coisa nessa direção. É que assim, a gente fica só com a metáfora, né? Sem a explicação da coisa, né? Aí Sim, eu. sim. Porque se tivesse a explicação, perderia o efeito fantástico, né? Sim. Aham. Daí seria uma fábula, né? Uma fábula. Inclusive, fazendo um link com o texto do Freud Aham. sobre o estranho, né? Tem uma passagem que ele fala, não diretamente, assim, mas ele fala quase diretamente, né? Que o estranho seria quando uma coisa toca na gente aquela parte animista, né? Ele fala assim que todos nós é como se todos nós passássemos por um processo de acreditar no mundo enquanto por meio da onipotência do pensamento, né? Aham. E seria para ele um estado selvagem, né? Como ele fala até. E daí com o tempo a gente vai se apegando à razão. Não usa a palavra razão, mas né? A ciência e a vida, a realidade, né? Ele Sim. usa muito a palavra realidade, Aham. de forma bem inequívoca, assim, né? E Puxa, me fugiu agora o link que eu ia estabelecer. Ah, não, tá. Justamente com reflexo, né? Porque sem essa faceta, me parece que reflexo teria a ver com isso que vem depois da visão anímica de mundo, entendeu? É como se não ter o reflexo colocasse você dentro de um mundo maravilhoso que necessariamente não pode ser o nosso, né? E por isso
seria essa ideia do banimento social, assim, né? Uma coisa parecida acontece, eu acho, que com o Cavaleiro Invisível, do Ítalo Calvino. Aham. É uma novela curtinha que ele também é descreditado e zombado, assim, porque ele não existe, né? Só por isso, digamos assim, né? Mas justamente porque ele é um ser fantástico, digamos assim, né? E ele não É o, teria é espaço. o, aham, é o Cavaleiro Inexistente, né? É o Cavaleiro Inexistente, isso mesmo. Aham. Uma novelinha bem curtinha, mas Sim. muito boa, né? Aham. Eu entendi o que você está querendo dizer, Gabriel. Acho que tem um pouco a ver, sim. O... eu falei de um livro no encontro passado, que é A Dialética do Esclarecimento, né? O, e tem a ver com isso que você está falando. Tudo aquilo que não se enquadra nesse, nesse é, é como se fosse assim, nesse processo de civilização, né? Pelo qual a gente passa, né? A gente reprime tudo aquilo que não tem a utilidade para o sistema produtivo, né? Mais ou menos isso, né? Então, pô, eu tô perdendo a linha de raciocínio também. Deixa eu falar, em relação ao reflexo, me ocorreu agora, e a sombra, parece que eles deixam de ser dignos no momento em que eles perdem a capacidade de se projetar para fora de si, Aham, né? Parece que eles aham, perdem essa capacidade tanto na sombra quanto no reflexo. Eles perdem a capacidade de colocar algo deles para fora, né? Mesmo que o sim, cara que perdeu o reflexo no espelho ainda tenha a sombra, e o que perdeu a sombra aham, ainda tem o reflexo, né? sim, Me ocorreu isso assim de repente muito forte, essa aham. perda de expressão, né, no mundo, talvez. É, de projeção da própria imagem, né? Certo. Isso. Peraí, deixa eu ler os outros comentários que. Peraí, onde que eu tinha parado? O último comentário. Acho que esse do João, né? Tem exemplo de Poema, Pablo Neruda, Cecília Meirelles e talvez forçando a barra um pouco, Caio Fernando Abreu, naquele conto que postei, Retratos, forçando a barra um pouco por conta de o foco não ser espelho propriamente, mas retratar um reflexo do personagem. Eu não li esse conto, João. Você postou? Eu me lembro que ele postou como leitura complementar, acho que do Ah, segundo. ele sugeriu, né? É, Ah, no texto do Cesarani, ele fala que a principal característica do conto é a multiplicidade de perspectivas e pontos de vista. E isso foi o que eu mais gostei no conto, essas possibilidades de interpretações e análises. Eu concordo, né? Mas eu acho que mais do que possibilidades de interpretações e análises, essa multiplicidade de pontos de vista faz com que a, a gente não saiba exatamente o que aconteceu, né? É um nível um pouco mais literal de contradição, né? Porque interpretação e análise é alguma coisa que pode estar num outro nível de leitura, né? A gente não sabe o que aconteceu no nível factual mesmo da narrativa, né? entra para aquele rol das ferramentas utilizadas para
minar as nossas certezas, né? Isso, minar a certeza do leitor sobre aquilo que de fato aconteceu, né? João, desculpa, eu não li esse conto que você está falando. O poema do Pablo Neruda, da Cecília Meirelles. De qual poema que você está falando? Mas uma coisa que a gente pode... Acho que uma coisa que é clara aqui, que de certa maneira se relaciona com uma questão muito abrangente da modernidade, é a questão da identidade, né? A ideia do duplo, né? Coloca em questão o próprio conceito de identidade, né? Porque, de acordo com o conceito de identidade, cada pessoa é única. Não existe ninguém igual ao outro, né? E, além disso, além de cada pessoa ser única, o limite entre o que sou eu e o que não sou eu é algo que deve ser claro, né? Agora, quanto mais a gente se aproxima da modernidade, mais isso fica embaralhado, né? E dentro de cada um existem vários que são contraditórios, né? Essa ideia esse conceito de identidade vai se tornando cada vez mais questionável pela modernidade e pela contemporaneidade, né? Pela pós-modernidade, né? Berenice, do Poe, a questão do conto Berenice, a gente pode ler, sim, só que eu acho que ficaria muita leitura para o próximo encontro, porque tem o Pé da Múmia e a Vênus de Ile, que são mencionados antes, né? Mas por que que o Poe é difícil de a gente considerar como fantástico, de acordo, por exemplo, com o conceito do Todorov, por exemplo, esse conto do Poe, ele não seria fantástico, porque de fato aconteceu o, o como é que se chama? O fenômeno ali, né? De fato, a gente sabe o que ocorreu, né? Só que isso que foi eu vou dar spoiler, tá bom? Assim, sinto muito, mas assim, estudos literários, né? O protagonista, ele de fato arrancou os dentes da mulher. Ele desenterrou a mulher e arrancou os dentes dela, né? É uma coisa terrível, né? Mas não tem nada de sobrenatural nisso, né? A Ariadne, isso é uma boca aberta. Não tem nada de sobrenatural no que aconteceu, né? E o que causa impacto no conto do Poe é o fato disso ser contado pelo próprio sujeito que cometeu essa barbaridade, né? E ele é um psicopata, né? Mas o fato dele contar com consciência daquilo que ele fez já faz com que ele seja menos psicopata, né? Como se faz parte do processo psicológico, psicanalítico, sei lá, psíquico dele, a narrar aquilo que ele cometeu, né? Eu não sonhei com esse conto, mas ele é impactante, né? Aliás, os contos do Poe,
de um modo geral, né, o Gato Preto, por exemplo, eu acho que o grande efeito é o próprio protagonista, o contar, né, E parece que é umas atrocidades, assim, né? Num isso, certo sentido, é como se fosse, é meio que, por assim dizer, sensacionalista, né? Porque é voltado. Eu me lembro também do Barril de Amontilado, né? Que é basicamente a aham, história de um cara, como ele tramou para matar outro, assim, por um motivo torpe. E essa torpeza, assim, e não sei, a frieza com que isso é exposto, assim, né? É parte do efeito do conto em si, né? isso, é, Eu me lembro de uma parte do ensaio do Benjamin sobre o Baudelaire, é um lírico no auge do capitalismo, né? Em aham, que em que ele comenta assim que há um grande período de transição assim entre conforme vai chegando a modernidade nos lugares, né? Em que pela primeira vez assim você começa a conviver com muitas e muitas pessoas, você não vai dar bom dia para nenhuma delas, assim, né? Ele usa como exemplo o trem, né? Aí ele fala assim, é uma coisa que realmente assombrava muita gente, você pegar o trem com um monte de estranhos e pensar que a chance de algum deles ser um criminoso, um assassino, é uma chance relativamente grande até, né? aham, Me parece que tem esse imaginário do começo das cidades, assim, certo, quando a cidade está crescendo mesmo, um processo de urbanização mais intenso, né? aham. Me parece que o Poe explora bastante isso, assim, né? É verdade, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. O, eu consegui lembrar o que eu estava querendo dizer a respeito do livro Dialética do Esclarecimento, né? Que eles também fazem referência à ideia do Freud, né? De que de que o estranho é algo que a gente reprime e que retorna, né? Retorna de uma maneira monstruosa, vamos dizer assim, né? O, então, Eu acho legal a parte lá que o Freud especifica, assim, que ele usa o Unheimlich no sentido, naquela parte semântica em que ele se encontra com o Heimlich, né? aham, é. Isso é uma coisa que talvez a gente tenha comentado um pouco no encontro passado, né? Mas eu fiquei pensando, relendo esse texto, né? Que o Heimlich e o Unheimlich depende do ponto de vista, por exemplo, Heimlich é familiar, né? E um Heimlich é não familiar, né? Agora, a questão é assim, você está observando de dentro da família ou de fora da família, né? Se você fizer parte da família, então aquilo que é familiar você vê. Agora, se você olha de fora, aquilo que é familiar você não vê, né? Tá, aquilo que está É o sentido oculto, né? Que ele comenta, isso né? é oculto, oculto à vista de quem está fora da casa, né? Ou Dá pra pensar familiar na também. imagem da casa, né? Você tá dentro ou fora, assim, né? Isso, é. Então, assim, por isso que, de certa maneira, tanto Heimlich quanto Unheimlich pode ter um sentido de oculto, né? Porque se você está fora da casa, você não vê o que é Heimlich, né? Ou se você está dentro da casa, você talvez não veja o que é um Heimlich, né? Pô, eu queria ver uma coisa aqui. Se a Adriana mandou um WhatsApp, é que ela não, ela mandou um WhatsApp dizendo que caiu a conexão dela, que está muito ruim. Bom, que mais? Outra coisa que eu queria falar, querem estranho familiar, é isso aí mesmo. A ideia é essa, Fábio. O estranho se opõe ao familiar, mas dependendo do seu ponto de vista, se você não faz parte daquela família, o que é daquela família pode ser estranho para você, né? Mais ou menos isso. Né?
Uma coisa que eu queria dizer assim, sobre o Poe, né, a gente poderia ter mais de um encontro dele, porque ele tem muitas narrativas que são importantes para o tema, né, e de tipos diferentes, né. Por exemplo, o policial, de certa maneira, tem relação com o fantástico, porque tem relação com o estranho, né. E ele tem outros tipos de narrativa, como, por exemplo, essas mais conhecidas, que são meio de terror, né? Ou terror psicológico, né? E ele tem algumas narrativas que são humorísticas, né? Só que um humor bastante sarcástico, né? Um humor bastante pesado, né? Além disso, uma coisa que eu gostaria de fazer é propor que a gente lesse esse conto Berenice vendo um episódio de uma série chamada Os Contos do Edgar, né? Eu não sei se alguém aqui já viu, porque na disciplina de literatura norte-americana, às vezes eu proponho de ver essa série, né? Que é uma série brasileira, né? De adaptação livre, né? De narrativas do Poe. Então e o primeiro episódio dessa série é justamente o David falou que viu. Então, a gente pode ver esse episódio Berenice, né? Junto com o conto, né? E o outro conto que se chama, que o Cesarani comenta ali, a Karen também viu. A Vicky também. E a Ariadne, ela. Bom, o outro conto que o Cesarani comenta é o Retrato Oval, né? E numa nota de rodapé, ele vai citar um conto do Pirandello, Luiz de Pirandello, que eu achei na internet, traduzida para o português, né? Numa revista da USP, sabe? Uma revista de tradução do italiano. Então, achei bem interessante, que é o Efeito do Sonho Interrompido, que tem uma relação muito próxima com o Retrato Oval, né? Então, a minha ideia seria a gente ler, por exemplo, esses dois contos juntos, né? E pensar nas, nas relações possíveis, né? E também vendo narrativa em outra linguagem, no caso, audiovisual, né? E a gente poderia já ir conversando também, sobre esse tipo de questão, né? Que é de duas linguagens diferentes, né? A implicação que tem esse tipo de coisa, né? Enfim, por isso que eu acho que a gente tem que ir aos poucos, porque cada texto que a gente lê vai abrindo possibilidades, né? Muitas possibilidades, né? Então, acho que a gente poderia, para o próximo encontro, ficar nesses dois, o Pé da Múmia e a Vênus de Ile, né? Por enquanto, né? E depois a gente vai pensando nas outras possibilidades que eu estou falando, que é o Poe, né? Com essas outras narrativas que dialogam com o Poe, né?
que mais? Fábio, eu tenho um aspecto desse último conto que a gente leu, que eu tentei estabelecer alguma ligação e não consegui, que é com o fato do o porquê a noite de São Silvestre, a noite da virada do ano. Boa pergunta. Assim, eu não tenho uma resposta para isso, não. Assim, Acho que tem a ver com a tradição francesa. ah, fala, Alguma Renata. coisa relacionada com a França. É, Uhum. mas você encontrou algum comentário sobre isso? Não, nas aulas de francês, em algum momento, acho que a professora citou que se comemora como se fosse a corrida de São Silvestre, né? Na virada do ano. E aí eu fiz Aham. essa associação. É, Mas é só, não pesquisei mais que isso. aham. Não, então, Uhum. eu acho que a gente pode tentar pensar melhor, né? Assim, porque assim, o escritor ele é alemão, né, o Hoffmann. E ele escreve sobre uma história que se passou na Itália, né? No no outro conto, né, O Homem da Areia, o Natanael também está estudando num outro lugar que também dá a entender que é a Itália pelos nomes, né? O Spallanzani, né? O Coppola, né? E também era muito comum esses escritores retratarem as suas histórias em outros lugares e, e a Itália para eles é um lugar mais exótico, num sentido assim mais quente, né? Eu vi uma análise, acho que é do próprio Cesarani, ele fala isso acho que ele fala sobre a Vênus de Ile, né? Que o arqueólogo ele está num lugar da Itália que representa outra realidade cultural, né? Uma realidade cultural menos cientificista, né? Então eles acreditam que a Vênus de Ile tem poderes sobrenaturais, né? Enquanto que ele, arqueólogo, ele é um representante da mentalidade cientificista, né? Agora, Silvestre I foi o 33º Papa da Igreja Católica por mais de 20 anos, morrendo em 31 de dezembro. A Igreja Católica decidiu canonizá-lo no mesmo dia de sua morte, sendo o dia 31 de dezembro, dia de São Silvestre. Certo. Eu até tinha pesquisado assim, o que é dia de São Silvestre, né? Aí tinha aparecido, 31 de dezembro. Aí daí eu fiquei pensando qual a relação com a virada do ano, né? Dentro do conto, o protagonista sugere, assim, né, que ele ficava triste sempre, né, porque ele via o que passou e não ia voltar, uma coisa meio nesse sentido, né? Aham, Como se fosse, assim, um dia em que, especialmente, você se lembra da me fugiu a palavra agora, mas que a história não anda para trás, não tem como voltar e mudar alguma coisa, né? aham, Tá feito, assim, a inalterabilidade, né, das coisas que passou. sim. Pela observação que a Renata colocou aqui, a gente entende por que que o dia de São Silvestre seja 31 de dezembro, né? Mas talvez tenha a ver com isso que você está falando mesmo, Gabriel. Quer dizer, o personagem se sente melancólico pela ideia do fim, né? Pela ideia do fim do ano, né? Mas assim, o fim do ano remete a fim mesmo, né? E o fim está ligado à morte, né?
se a gente for pensar, né? Assim, ampliando, né? Não é? Nesse sentido, daria até para pensar assim na questão da finitude mesmo, assim, né? E justamente uma não imortalidade, que é aquilo que eles perdem, me parece, assim, né? Quando perde a alma, você perde a vida eterna, né? Ao lado de Deus, digamos assim. Aham, é. Né? Que você vendeu ela pro diabo. Aham, é. Na primeira história, que é a do Peter Schlemihl, né? Que ele perde a sombra, ele vende a sombra, né? No final, ele também se torna um andarilho, né? Ele sai por aí vagando, né? E perde o lugar na sociedade, né? Mas e perde a vida eterna no paraíso, mais ou menos isso, né? Mas do ponto de vista ali dentro da narrativa mesmo, não alegórico, né? Também serve pelo menos para dar um tom melancólico, né? Inicial para o conto, assim, né? Que é bem comum nas narrativas fantásticas, assim, nessa combinação de melancolia, assim, né? Sim. Para criar estado de espírito, uma predisposição já para o que vai acontecer depois, assim, né? Aham. Pelo próprio comentário do narrador protagonista, né? Ele se sente melancólico no Natal, né? E acaba aparecendo naquela festa lá, né? Não é isso? Festa estranha com gente esquisita, né? Mais ou menos. Literalmente, né? E a ida dele para a taberna me lembrou um pouco, assim, claro que vem depois, né? Mas o Macário, do Álvares de Azevedo, né? Aham. E o próprio Noite na Taverna também, né? O Noite na Taverna é uma narrativa muitas vezes considerada fantástica, né? E a primeira narrativa fantástica no Brasil, né? Mas, mas eu não acho que ela tenha nada de fantástico, né? Ela é mais, No stricto senso, não, né? é, ela é mais assim tenebrosa, né? Uma coisa assim sombria, né? Daria para chamar de fantástico se a gente usasse os mesmos critérios que o Serani critica, né? Lá no começo, são muito genéricos, assim, né? Aham, é. Ah, Grande hoje. você leu a introdução também, Gabriel? Li, Ah, tá. é na introdução que ele diz isso? É, Eu é. vi numa pegada, assim, pareceu ser Aham. uma coisa. Não, na introdução ele diz isso. Ele fala assim, que existem basicamente dois conceitos a respeito do que seja o fantástico, né? Sendo que um deles é muito genérico, que é aquele que opõe o fantástico ao realista, né? Então, aquilo que não é realista é fantástico. Só que ele diz isso é tão genérico que coloca no mesmo grupo narrativas muito diferentes entre si, né? Desde contos de fada e a Odisseia, até passando por isso que a gente está lendo, e também Harry Potter, Senhor dos Anéis, e, né, essas narrativas mais contemporâneas. Sem contar que não tem o que fazer com Kafka, né? Nessa situação, né? É, bom, mas o que fazer com Kafka também é algo muito difícil. É um tema bastante complexo, né? E, mas a gente vai Eu, falar, assim, supondo que, né, que a gente consiga desenvolver esse trabalho, né, até
pelo menos até metade do ano que vem, a gente vai chegar no Kafka, né? E no Sartre, né? Bom, você conhece, né, Gabriel? O texto do Sartre sobre o Kafka, né? Sim, sim. Ah, Nessa questão que você falou é difícil o que fazer com Kafka, né? É só uma menção que o Todorov ele dá algumas pistas, pelo menos, né? Agora, essa outra classificação generalista, assim, não dá pista alguma do que fazer com ele. A questão dessa linha tênue ali entre o estranho, né, e o fantástico, nesse sentido aí, o Todorov é incontornável também, né? assim, ah, voltando ao que o Cesarani está falando na introdução, então ele fala tem dois conceitos a respeito do fantástico. Um deles é esse mais genérico, que opõe o fantástico ao realista, mas daí engloba narrativas muito diferentes entre si, né? E a gente poderia colocar a metamorfose do Kafka aí também, né? E por isso esse conceito acaba não esclarecendo muito a respeito do que venham a ser essas narrativas, né? E o outro conceito é o do Todorov, que é restrito demais, né? Porque daí fazem parte do fantástico só algumas narrativas do século XVIII e XIX, né? Que são muito datadas e de um tipo muito específico, né? Então ele vai partir daquilo que o Todorov fez para ampliar o conceito, né? É isso que ele vai fazer, né? E de certa maneira é isso que a gente está fazendo também, né? Eu acho que não tem nenhum conceito teórico que seja o suficiente, que seja, né? E, então, para a gente estudar os gêneros, se é que a gente pode chamar de gênero, né? A gente tem que ler os próprios textos literários, que é o que realmente mais interessa, né? Que é o mais interessante mesmo, né? Na minha opinião, né? E, então, a ideia de uma resposta definitiva para o que venha a ser uma narrativa fantástica não existe, né? Sem a leitura das próprias narrativas, né? Assim como qualquer outro conceito teórico da literatura, né? Até porque você tem aquela coisa assim, você cria um conceito hoje, vem um cara amanhã e escreve alguma coisa que foge aquele seu conceito. Sim, Pronto, né? a ideia do Cesarani é que o estudo dele é um estudo crítico e histórico, né? E literário, né? E estudar a crítica literária ou a literatura do ponto de vista crítico e histórico significa estudar ler os próprios textos também, né? Daí sim se torna esclarecedor o estudo a respeito desse que ele não vai chamar de gênero, ele vai chamar de modo, né? Ele vai dizer que o fantástico é um modo, né? E não um gênero. E a diferença basicamente é assim: se a gente considera que seja um gênero, a gente supõe que seja um conjunto fechado, né? Ou seja, ou você considera a narrativa dentro do conjunto ou fora, e acabou, né? Então ele vai falar assim, não, que existem, como se fossem assim, várias características comuns às narrativas fantásticas, né? Mas essas narrativas não são necessariamente, essas características não são necessariamente exclusivas do fantástico, né? Então, outras narrativas não fantásticas podem ter algumas dessas características, né? Ou seja, não existe uma classificação exata para aquilo que é fantástico ou não, né?
O que a gente pode fazer é elencar um conjunto de expedientes e trabalhar orientados por eles, né? Isso, é. Mas não de modo fechado, claro. Isso, é. Então, ele vai falar assim, ele vai mencionar, né, um conjunto de procedimentos narrativos, né, e vai mencionar um conjunto de aspectos temáticos, né, que são recorrentes, né. E só que esses procedimentos narrativos, eles não são específicos do fantástico. Por exemplo, essa ideia da estrutura narrativa de apresentar diferentes pontos de vista para o acontecimento narrado, né? Então, como a gente viu aqui, existem narrativas não fantásticas que também podem utilizar esse mesmo procedimento, né? Então, esse é um dos procedimentos. Ele vai mencionar outros, assim como aspectos temáticos, né? Por exemplo, o sombrio, né? Ou a relação com a morte, né? Não é porque uma narrativa é sombria e tem relação com a morte que ela é necessariamente fantástica, né? Mas grande parte das narrativas fantásticas apresenta essa característica, né? Mais ou menos assim, né? A ideia do Cesarani é essa, né? Só que ele é um erudito, né? Então, a quantidade de informação que ele tem é assim espantosa, né? Muitas vezes ele apresenta essas informações de uma maneira muito sintética e nem fica claro o que ele está querendo dizer, né? O que parece claro para a gente é bastante obscuro. Por exemplo, ele fala assim, o romance no século XIX, na época do Hoffmann, já tinha experimentado diversos procedimentos narrativos e o fantástico se utiliza desses procedimentos e né? Daí ele vai citar os vários romancistas que participaram desses experimentos formais, né? Só que, bom, a gente leu quantos desses aí, né? Então, por exemplo, o João Vitor, ele cita o Drácula, né? Do Bram Stoker, né? Em alguns outros encontros ele mencionou o Drácula e o Drácula ele é escrito a partir de cartas, né? Então esse é um tipo de experimento narrativo, né? E existem outros, né? Diversos outros, né? Então o Cesarani ele vai mencionar assim como se a gente conhecesse tudo, mas a gente conhece um ou outro, né? Desses. Né? Bom, No mundo ideal, assim, que a gente tivesse todo o tempo do mundo, a gente ia lendo esse tipo de texto, assim, e puxando e lendo cada leitura citada, assim, né? No mundo que tivesse todo o tempo. aham. Mas o problema é que cada leitura citada vai remetendo a mais um leque de outras leituras, né? E não tem fim, né? E daí, bom, e a nossa vida inteira a gente vai continuar nesse processo, né? Faz parte da escolha que a gente fez, né? Bom, o que mais que alguém queira comentar aí? E aí? Pô, essa chuva, hein? Atrapalhou bastante, hein? Apesar de estar todo mundo dentro de casa. A Adriana, ela falou que ela notou a presença de todo mundo, né? Mas eu queria, assim,
saber de vocês se por acaso alguém chegou depois que a Adriana saiu, para dizer para eu anotar o nome, né? Eu acho que ninguém chegou depois, né? A Milena, Milena. E a Milena saiu agora? É, a Milena é da UEMS? João, da Federal. Ah, tá. Você sabe o sobrenome dela? Só tem, ela tá no Classroom também, Milena de Jesus, beleza. Ó, então a minha ideia para o próximo encontro é o Pé da Múmia e a Vênus de Ile, tá bom? Que são duas narrativas que o Cesarani vai mencionar ali também, né? O, ó, o conto do Peter Schlemihl, que é o personagem que aparece ali nas Aventuras da Noite de São Silvestre, né? Que é o homem que perdeu sua própria sombra, ele é relativamente extenso, sabe? Mas eu acho que eu já vou postar lá para quem tiver mais disponibilidade e interesse, né? Ler também. Mas a gente deixa definido só o Pé da Múmia, né, do Gautier, e a Vênus de Ile do Mérimée, tudo bem? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Se vocês tiverem lido o capítulo do Cesarani, né, vocês devem ter visto ali que ele fala de objeto mediador, né? Ah, vocês entenderam bem o que vem a ser um objeto mediador? Mais ou menos, assim, eu entendi. Para mim, muito claro, me ficou sugerido, assim, só. Mas também eu não li mais, né? Eu parei ali. Ele não define o que vem a ser, né? Ele simplesmente, em mais de um trecho, ele fala, isso daqui é um objeto mediador, isso funciona como um objeto mediador. O João, tá, o David está falando que não entendeu muito bem isso. A Ariadne também não. O João escreveu um texto narrativo e que ele me mandou e depois ele falou que ia corrigir umas coisas para postar lá no grupo. E ele usa o objeto mediador, né? João, você entendeu o que vem a ser? Será que ele está ouvindo? Na verdade, uma dúvida que eu fiquei, assim, era se ele era mais... Se esse conceito está mais relacionado com a trama, com o papel do objeto dentro da trama, ou se com o papel semântico do objeto, digamos assim. Então, Tem que ser um objeto que é um meio duvidosamente sobrenatural, ou se é um objeto que tem que agir na trama em determinados nós, alguma coisa nesse sentido. Assim. ele tem uma função. Ele tem uma função na história. Vamos ver, ó, de certa forma liga as duas realidades, é isso. É isso. Então por exemplo, no conto O Pé da Múmia, bom, eu não, assim, eu vou dar spoiler porque ele próprio já deu, né? Mas a ideia não é essa, né?
A ideia é a gente ver como se constrói, né? A múmia dá uma estatueta verde pro sujeito, né? No sonho dele, né? Daí, quando ele acorda, ele vê a estatueta verde, né? Porque poderia tudo ter se passado só no sonho. Só que aquele objeto do sonho vai aparecer na realidade, né? Assim como no conto A Morte Amorosa, quando o Abade abre o túmulo da mulher, o, o cadáver tá fresco ainda, né? E tem uma gota de sangue na boca, né? E no sonho, né, para quem leu, né, no sonho ela chupa o sangue dele. Então, beleza, João. Então essa gota de sangue também é um objeto mediador, né? Quer dizer, se tudo se tivesse passado simplesmente no sonho dele, então aquilo que é um elemento do sonho não apareceria na realidade, né? Como também é o anel na Vênus de Ilha. Isso, o anel na Vênus de Ilha. Você leu a Vênus de Ilha, Gabriel? Ou você está Eu falando? li, eu li há muito tempo, Ah, tá. É. sei lá, uns 10 anos, assim, né? Eu me lembro Aham, da narrativa e lembrei mais por causa que o Serani faz um resumo ali, né? aham. Então é isso, né? O objeto O retrato de mediador. Dorian Gray, retrato, Oi? no retrato de Dorian Gray, o retrato a gente pode considerar nesse sentido, será? O retrato de Dorian Gray, o retrato vai mudando, né? Pois é, ele é um objeto. Mas é que daí não tem dois níveis de realidade, né? Porque o mediador faz a mediação entre duas realidades, né? Né, eu penso especificamente no final, quando o Dorian crava o punhal no retrato e morre, né? Ah, Mas eu acho que eu entendo, não chegam a ser duas realidades paralelas, né? É uma coisa que está meio que oculta, mas é bastante sugerida ao longo da narrativa, nessa ligação entre ele e o retrato, e daí mas só aham, não chega a ser articulação de dois níveis, né? é. A Nesca tá falando, nesse clipe tem um objeto mediador. É, depois eu vejo o clipe, então. Aliás, eu vou. Alguém sabe como faz? Se tem um jeito de salvar todo o chat? Ah, tem as três bolinhas que você aperta bem ali embaixo, e a primeira coisa que aparece é Save Chat. Ah, legal. Acho que logo antes de fechar, né, quando a gente for sair, aí você dá o salve, né? Entendi. Show in folder. Salvar num arquivo. Ah, legal. Tem que salvar antes de sair para salvar tudo, né? Acho que sim. Aham. É, bom, eu acho então que eu acho que a gente pode então no próximo encontro, né? A gente vai ter um repertório maior porque vai ter mais narrativas dessas que o Cesarani comenta, né? E é, daí a gente consegue discutir mais, né? No Dorian Gray, o retrato não poderia ser a realidade em si, porque retrata a alma real do Dorian. É. Pois é, assim,
Tem uma outra história que chama A Pele de Onagro. Não sei se vocês conhecem. Que é a pele de onagro, onagro é tipo um burro, né? Que o sujeito ganha essa pele e essa pele que ele permite que ele realize os desejos quaisquer, né? Daí o cara começa a ter os desejos mais cabulosos aí, né? Ele vira um desregrado total, né? Ele vive em função dos prazeres dele. Só que daí ele percebe que cada vez, depois, né, de já ter festado pra caramba, ele começa a perceber que cada vez que ele realiza um desejo, a pele diminui, né? E daí ele se dá conta de que a pele representa o tanto de vida que ele ainda tem, né? O tanto de vida que ele ainda tem a viver, né? Então, tem um pouco a ver com o retrato de Dorian Gray, né? É como se fosse assim, né, um objeto meio mágico, né? Só que tem é uma realidade, é. Não sei se tem um nome técnico para isso. Mas isso acontece em mais de um, e isso é uma coisa que acontece em várias narrativas, né? Algo parecido, né? Eu lembrei de uma coisa da minha infância, da aquele desenho da Disney, a Bela e a Fera, que tem a rosa, né, que vai caindo as pétalas assim, que tem a ver com a vida da fera. Eu não me lembro direito, mas eu me lembro que tinha essa Ah, rosa, que está diretamente ligada à vida dele. sei. É, tem uma ideia meio parecida assim, né? Aham. Eu não vi essa versão da Bela e a Fera. Bom, mais alguma coisa que alguém queira dizer? Alguma pergunta que queira fazer? A rosa é esse objeto, liga a fera e o homem ao feitiço. Eu não sei como que é. O Gabriel ou o João. Se eu não me engano, eu acho que tipo, o cara que é a fera tinha sido amaldiçoado por uma bruxa, alguma coisa assim, e daí ele era uma fera. Eu, não, tem a história do beijo do amor verdadeiro, assim. Ele não, a rosa contava o tempo. Ele tinha um determinado tempo, que era o tempo que aquela rosa tivesse viva ainda, para Ah, ele entendi. ter o beijo do amor verdadeiro e reverter a coisa, né? Não, Depois que caísse a última pétala, não é que ele ia morrer, mas ele ia ficar encantado para a, sempre. A Ariadne lembrou aqui isso também. Quando a última pétala cair, ele ficará encantado para sempre. É um objeto, né, que representa algum outro nível da realidade, né? Mas Nesse sentido, o conceito não me pareceu claro, justamente porque, assim, tem a ver com uma relação de articulação da realidade do conto ou de articulação da realidade enquanto diegese, assim, né? De articulador do discurso, articulador nodal, que nem esses dois planos que são articulados, assim, né, pelo objeto. não, então, o conceito de objeto mediador que o Cesarani usa é algo mais específico, né? São dois níveis da realidade em que um deles pode ser considerado independente do outro e mais ilusório. Por exemplo, foi só um sonho, né? Porque a gente fica em dúvida, uma dúvida possível é essa, né? Foi só um sonho ou aconteceu mesmo? Daí, para causar mais dúvida ainda, ou
para o indício de que seja mais do que um sonho é o objeto mediador, né? Nesse sentido, então, a gente podia pensar que ele é um conceito de dentro do que a gente chama fantástico, assim. É, E justamente ele articula essa dúvida, assim, né? isso. É um Seja para conceito, atender para um lado, atender para o outro. é, é um conceito específico da narrativa fantástica, né? Sendo que essas outras que a gente está mencionando aqui, o Retrato de Dorian Gray, ou a Bela e a Fera, né? Ou a outra que eu falei, A Pele de Onagro, não seriam exatamente fantástico, mas seria maravilhoso pela definição do Todorov, né? Porque a gente não tem dúvida de que o acontecimento sobrenatural de fato ocorreu, né? Certo? Bom, mais alguma coisa? E aí? Não dá para saber se os outros que não estão aparecendo estão dormindo já, né? Tá todo mundo acordado. Não, João, fica à vontade, não tem essa, né? A ideia é trocar impressões, né? Assim, assim, eu acho que a gente for, quanto mais a gente for avançando, mais elementos vocês têm para, né, para fazer observação, né? Bom, se ninguém mais tem nenhuma observação, nenhuma pergunta, acho que a gente pode parar por aqui por hoje, né? E deixar definido essas duas narrativas, então, para o próximo encontro, né? Contos de fadas. Pode ser, né? O conto de fadas seria maravilhoso, né? Para o Todorov. Só que faz parte desses temas afins do projeto, né? Faz parte, né? A minha ideia, inclusive, porque o projeto de extensão ele é um desdobramento do projeto de pesquisa, né? E o meu projeto de pesquisa ele está avançando nessa direção, né? De, de ir dialogando com esses temas afins, né? Então, o estranho, o maravilhoso, o mito, o tema do duplo, a ficção científica, o terror e o horror, né? Que, né, são temas afins, né? Ou a religião, né? Por exemplo. Mas é claro que isso isso leva a vida toda, né? Estudar isso aí, né? Não tem fim, né? Então, a gente pode pensar, tem alguns textos que são meio fundamentais quando fala em contos de fada, né? Um deles é a psicanálise dos contos de fada, né? Mas, assim, ainda não é um assunto muito familiar para mim, né? Eu devo confessar. Então, teria que ser mais para frente para eu ler, estudar e pensar
em que contos, em que textos selecionar, né? Mas você tem alguma sugestão, João? Um livro de análise sobre conto de fada escrito pelo Tolkien. Então, assim, se você puder dizer qual é o nome, a gente coloca como sugestão aqui e a gente vai pensando. Se você tiver o nome do livro. A Árvore e a Folha. Aham, beleza. Bom, e aí, mais alguma coisa? Ah, você tem PDF? Se você tiver, eu quero sim. Edivaldo, boa noite, pessoal. Muito bom ter estado com vocês hoje. Aprendi muito. Obrigado, Edivaldo. Boa noite. E assim, eu espero contar sempre com a sua participação também. Bom, então fica assim. Se ninguém mais tem nada para dizer, nenhuma pergunta, nenhuma observação, a gente fica para daqui a 2 semanas, né? Hoje é 2, então fica para o dia 16, né? Às 17 horas, no mesmo esquema. E os contos são esses, né? Eu vou postar ainda o Pé da Múmia e a Vênus de Ilha tá na coletânea organizada pelo Calvino, né? E como leitura complementar, eu vou postar o Peter Schlemel, certo? Então tá. Então, obrigado pela participação de vocês. Até a próxima.